Oi, sexto B. Chegamos ao finalzinho, né? Estamos na nossa última aula da apostila. Então, pega lá a apostila 4, abre na página 338. Nós estamos no módulo 30, certo? O módulo 30, olha só, ele fala sobre as rochas. E olha que legal, a imagem que aparece aí para vocês é de um fóssil, né? Um fóssil de um peixe que está numa rocha, ok? Então, primeira pergunta que tem aí para você pensar, né? E é o que eu vou mostrar para vocês durante esse módulo. O que são fósseis? E o que são pedras, né? Eles são pedras? 2, como que se formam os fósseis? Como que dá todo esse processo, né? E 3, por que não se pode extrair fósseis da natureza e simplesmente comercializá-los? Por que que eu não posso sair encontrando e, ó, ganhar dinheiro vendendo? Não posso, mas por quê? Certo? Então, primeiro a gente vai rever alguns conceitos que vocês já aprenderam lá em geografia. Rochas, minerais e minérios. Lembram deles? Então, olha só. Minerais são substâncias naturais presentes na crosta terrestre que apresentam uma composição bem específica e particular. As rochas. As rochas, elas são aglomerados ou agregados de um ou mais minerais que se combinam de forma organizada em sua estrutura, certo? Tem mais um para você rever, que é qual? Os minérios. Os minérios são minerais que apresentam valor econômico, dos quais se pode extrair substâncias de interesse industrial. E eles são encontrados nas chamadas jazidas. O que é uma jazida? Jazida é um local na crosta terrestre onde ocorre a concentração de substâncias úteis ao ser humano. Então, de lá são retirados alguns minérios. Aqui você tem, por exemplo, na imagem, a jazida de bauxita, tá bom? Então, eles extraem muito dessa região, tá? Agora, os metais. Os metais como ferro, manganês, cobre, ouro, chumbo, né? E alguns outros, eles são extraídos de minérios, certo? Que normalmente, né, são pouco abundantes na crosta terrestre, tá bom? Agora tem um probleminha, né? Eles estão mostrando aí uma jazida, né? Extraindo aí bauxita, mas as atividades de mineração produzem muitos rejeitos. O que é um rejeito? É um material que não é aproveitado e podem causar grandes impactos ambientais. E apesar da importância, né, que eles têm, a gente tem que levar em conta esses impactos que eles causam, né? Então, por isso, tem uma necessidade cada vez maior, né, do desenvolvimento de pesquisas para você ter certeza de que a mineração é uma atividade segura e sustentável, né, que não vai trazer benefícios para o ser humano, mas que não vai afetar o ambiente. Então, tecnologia tem que andar, né, junto com esse processo de extração. Mais uma questão que vocês já estudaram em geografia e que nós vamos rever. As rochas, certo? Então, nós já vimos lá que as rochas, elas são aglomerados, né, de um ou mais minerais que se combinam, né, e vão formando. Agora, tem tipos de rochas. Você lembra de quais são os tipos de rochas, né? Então vamos lá. E as rochas, elas são classificadas de acordo com a sua origem e seu processo de formação, certo? São classificadas em quantos tipos? Você lembra? 3 tipos. Então vamos lá. Magmáticas. Agora você consegue lembrar das outras? Sedimentares. E olha, a última, metamórficas, certo? 3 tipos de rochas. São classificadas de acordo com a sua origem e seu processo de formação. Então, olha só, as magmáticas, elas são originadas pelo resfriamento e solidificação do magma, formado pela fusão de rochas presentes no interior da Terra, por isso magmáticas, certo? Sedimentares são originadas normalmente, né, pela compactação de sedimentos.
Trata-se de um processo lento, né, em que os sedimentos vão se acumulando em camadas, e a gente fala que são os estratos, né, e formando rochas sedimentares depois de milhares de anos de compactação. E por fim, as metamórficas, que essa origem delas, né, está associada ao processo que a gente chama de metamorfismo, onde as rochas existentes transformam-se em outras rochas. Por quê? Porque ocorreu uma mudança de temperatura, ocorreu uma mudança de pressão, né? E aí elas foram se modificando e dando origem a um outro grupo, são as metamórficas. Agora eu vou colocar para vocês um pouquinho sobre cada uma desses tipos de rochas, tá bom? Aqui foi só para relembrar quais são esses três tipos, mas e as características, né, um pouquinho mais aprofundadas de cada uma, vem agora, ó. Rochas magmáticas, que a gente também chama de ígneas, né? Então, vamos rever. Elas são originadas pelo resfriamento e solidificação do magma, formado pela fusão de rochas que estão lá no interior da Terra. Já vimos isso. Agora, como existem magmas com composições diferentes, também são diversos os tipos de rochas magmáticas. Então, já coloquei aí, olha. Se essas rochas se originam pelo resfriamento da lava expelida pelos vulcões, certo? E isso vem para a superfície terrestre, né, da crosta terrestre, a gente chama de rocha vulcânica, ok? Agora, quando essa formação ocorre mais no interior da crosta, a gente chama de plutônica, ok? Como exemplo, né, de rochas magmáticas, a gente tem basalto, que a gente usa na pavimentação das ruas e das calçadas. O granito, muito usado aí nas construções, pisos, pias, né? E tem algumas rochas magmáticas mais raras. Tem os carbonatitos, que são importantes fontes do mineral nióbio. O que é o nióbio? Nióbio é um metal que pode ser usado em ligas metálicas de alta resistência e maleabilidade, como em usinas nucleares, sensores de sondas espaciais, olha quanto usa, hein? Turbinas de avião, mísseis, marca-passos e aparelhos de ressonância magnética. Olha só como é um metal importantíssimo, ok? E olha o que é mais legal ainda: o Brasil tem a maioria das reservas mundiais de nióbio, 98% está aqui. Olha que legal! E olha os usos desse material. Então, outra rocha, rocha sedimentar, né? E aí as características delas. São rochas que são originadas pela compactação, certo? Já mostrei para vocês, né? É um processo lento, em que os sedimentos vão se acumulando em camadas e formando rochas sedimentares, olha, depois de milhões, milhares de anos de compactação. Durante esse processo de formação, a rocha, né, desse tipo de rocha, pode acontecer de que seres vivos ou os restos de seres vivos, aí tem concha de molusco, osso de vertebrado, folha dos vegetais, serem compactados juntos. Eles podem ficar presos, porque vai caindo alguma coisa em cima, né? E ele fica preso, e aí dá origem aos fósseis. Nós vamos ver fósseis um pouquinho mais para frente, com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Exemplos de rochas sedimentares. A gente tem os arenitos, que são usados na construção civil, e os calcários, também utilizados na construção civil, mas também em monumentos e obras de arte, tá bom? E aqui, olha só, a gente tem um exemplo de um parque geológico que está localizado em Itu. Repara na imagem, as camadas mesmo, né? Você consegue até falar assim, poxa vida, parece que foi colocada uma camada de rocha, depois outra, porque é a maneira, né, de compactação característico desse tipo de rocha, ok? E vamos para o terceiro tipo de rocha, que é qual? Rochas metamórficas, onde, lembra, a origem está relacionada ao metamorfismo, em que rochas já existentes, devido a mudanças, né, nas condições aí de temperatura e de pressão, ela se modifica. Agora, quais são, né, as que a gente conhece aí? E essas são bem conhecidas. A ardósia, tá bom? É uma rocha metamórfica que a gente usa aí na construção, nos pisos, então é muito conhecida, né?
Gneiss, também utilizado aí em construções, todas são usadas nas construções, e aí depois dá-se um destino um pouco diferente para cada uma delas, né? Mármore, todo mundo acho que conhece mármore, né? E o quartzito, tá bom? Agora a gente vai ver o que então? Os fósseis, né? Falei para vocês que a gente ia aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Os fósseis vêm da palavra fossilis, né? Do latim. E fossílis significa escavado, tirado da terra. Bom, você já desconfia, né? Porque os fósseis realmente, conforme vão fazendo escavações, vão encontrando. Eles são quaisquer vestígios, tá? Pegada, tocas, esterco, qualquer coisa. Ou até mesmo, né, que eles preferem encontrar, né, que são organismos inteiros, ou algumas de suas partes que ficaram preservados de alguma forma, né? A maioria dos fósseis, quando se encontra, são das partes mais duras do animal, né? Então, os dentes, as carapaças, osso e de planta, tá bom? Também as partes mais duras, os troncos, né? Mas pode-se encontrar fóssil de todos os tipos, né? Aqui tem um exemplo, né, de um fóssil, olha, de um dinossauro, né? O Brachiosaurus. E esse fóssil tem a idade aproximada aí de 153 milhões de anos. Imagina a alegria, né, do paleontólogo quando encontrou. Opa, mas o que é paleontólogo, professora? Ah, dá uma olhadinha aí na sua apostila. Na página 344, você tem lá: a paleontologia é o ramo da ciência que procura entender a história da vida na Terra. Para isso, estuda os mais diferentes vestígios preservados dos seres vivos, os fósseis. Aí tem a arqueologia, você já deve ter ouvido falar, né? É o ramo da ciência que estuda a história da humanidade desde os seus primórdios. Agora vem, hein? Quem estuda paleontologia é um paleontólogo, certo? E quem estuda arqueologia é um arqueólogo. Mas, como estamos falando do estudo dos fósseis, né? Quem estuda é o paleontólogo, ok? Aí, vamos voltar aqui para os fósseis, ok? As partes duras, né, que normalmente são encontradas desses fósseis, é por quê? Porque, em geral, essas partes elas são as mais resistentes, né, ao processo de degradação. Então, quando acontece decomposição, né, essas partes duras, quais? Os dentes, os ossos, elas são as que mais resistem, né? Então, a gente tem aí degradação, né? Dessecação, que é a perda de água, mas essas estruturas conseguem resistir melhor, por isso elas são as mais encontradas. Mas nada impede de outras partes serem encontradas também. E isso acontece, eles conseguem. É menos frequente, mas aparece, tá? Agora, tem um outro tipo de maneira, né, de encontrar os fósseis, olha. A maioria dos fósseis se forma em processos repentinos de soterramento, né, por sedimentos muito finos durante a formação das rochas. Lembra que eu falei que eles podem ficar presos entre as camadas de rochas que vão se formando? Então, olha só, aqui tem um fóssil de um anfíbio, tá vendo? Anfíbio, olha para a imagem. Você imagina que é o quê? Um sapo, né? Uma rama, perereca. Pode ser, parece, né? O tamanho das perninhas compridas deles. Devem ter sido excelentes saltadores, né? E aí ele ficou preso em uma dessas camadas, olha, nas rochas sedimentares da Chapada do Araripe. E olha que legal, esse é um fóssil brasileiro, foi encontrado no Ceará, certo? E aí ele ficou aprisionado lá e acabou deixando a sua impressão, né? Ali, talvez, não seja, não vá se encontrar o osso desse anfíbio, não vai encontrar a pele, mas aos poucos, tá? Ocorre um processo que a gente chama de mineralização, tá bom? Então, as partes duras do organismo, elas foram sendo substituídas, né, por rochas, por minerais e mantiveram o formato original dele ali, tá bom? Tem uma outra maneira muito rara, tá bom? É bem mais raro de se encontrar, que é o âmbar, certo? A conservação em resina vegetal, que é o âmbar. E aí, esses
fósseis, eles são encontrados dentro desse âmbar, aprisionados inteirinhos. Então, isso acontece mais com animais menores, né? Com insetos, com plantas, muitas vezes com aranhas, né? E olha, que bonitinho, ok? Esse daqui, inclusive, eles poliram para fazer um pingente, né? Mas ele está no museu, ok? E ali está um inseto inteirinho, preservado. E esse daqui é famoso, né? Esse tipo de fossilização. Você já deve ter visto nos filmes aí que falam dos dinossauros, né? E mostra essa maneira de o fóssil ser encontrado, certo? E aqui o processo de mineralização que eu falei para vocês, ok? Agora, é tão legal encontrar os fósseis, né? Porque isso mostra pra gente, né, a nossa história. E aí os cientistas eles vão montando esse quebra-cabeça que é a nossa vida na Terra, né? Então, com base no estudo dos fósseis, vários aspectos da história biológica da vida na Terra podem ser analisados. A confirmação da existência de seres vivos que não existem mais. Então, a gente fala que eles são seres vivos extintos. Então, dinossauros, né? Todo mundo já falou em ser vivo extinto, na hora lembra de dinossauro, né? Então, confirmar, né, provar que eles existiram é através dos fósseis, certo? Porque a partir do momento que você encontra, não tem como falar assim, ah, é montagem, é mentira, é imaginação. Não é, não. Tem ali a prova, né? Além disso, olha a importância dos fósseis, tá? Eles mostram que houve uma grande diversificação de formas de vida no passado e também permitem investigar como era a distribuição desses seres pelo nosso planeta. Legal, né? Em diferentes camadas de rochas sedimentares, podem existir fósseis específicos. E olha só a importância do estudo, né? Como essas camadas são de diferentes períodos, como assim? As mais profundas são mais antigas, né? Do que as que se encontram sobre elas, isso é lógico, né? Elas nos indicam que esses fósseis viveram em épocas distintas. Então, isso nos remete a outra contribuição dos estudos dos fósseis, a ideia de que eles se sucediam em diferentes épocas. Por exemplo, olha só, os fósseis de animais mais antigos nos mostram que todos eram marinhos e que depois é que foram aparecendo os animais terrestres, como os dinossauros. Então, isso contribuiu para que se definisse e ordenassem as chamadas escalas de tempo geológico. Mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que é isso. Ó. O que é o tempo geológico, certo? Hoje, tá? Depois de muito estudo, né, calcula-se que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. As primeiras estimativas da Terra, né, chegavam aí a 3,5 bilhões de anos. E eles foram feitos com base no estudo dos fósseis que foram encontrados em diferentes camadas, né, das rochas aí na Terra. Aí dessa forma, foram definidos intervalos de tempo da Terra. E esses intervalos, certo? A gente vai chamando de tempo geológico, ok? O tempo geológico ele ocorre numa escala muito maior do que a que conseguimos perceber pela nossa experiência pessoal, né? Quando a gente fala em tempo, a gente calcula minutos, dias, anos, certo? Porque é o que a gente consegue calcular. Mas o tempo geológico não. O tempo geológico ele é calculado aí em milhares de anos, milhões de anos, certo? Então, tem uma tabela, né, que foi montada. Eu dividi em 2 slides porque ela é muito comprida. E se eu colocasse ela inteira, não ia dar para ler, certo? Então, esse slide e o próximo mostra para gente a escala do tempo geológico, ok? Então, olha só. Primeiro tem a duração relativa dos éons, tá? Depois tem a era. Você já deve ter ouvido falar na era, né? Cenozoico, Mesozoico. Você também tem Paleozoico, tá bom? Depois tem o período, ok? Época, mas olha a idade. A idade, ela está numa escala de milhões de anos, certo? Não dá para montar meses, dias. Aqui é uma escala muito grande.
E aí, de acordo com os fósseis que foram sendo encontrados, eles conseguiram mostrar para a gente alguns eventos, né, do que foi acontecendo em cada uma dessas épocas, em cada uma dessas eras, desses períodos, tá bom? Então, Cretáceo, vai lá embaixo, olha só, nós temos plantas com flores, mas nós temos um período importante, que é a extinção dos dinossauros, foi no Cretáceo, mas no Jurássico foi o domínio dos dinossauros. Então, olha, tudo isso dentro do Mesozoico, tá? E aí, o ser humano viveu junto? Não. Olha o ser humano lá em cima, no período quaternário, lá na época do Holoceno, surgimento do homem moderno. Moderno, opa, então não é o ser humano como todo. Então, nós vamos olhar ali, ó, no Plioceno, surgimento de ancestrais bípedes de humano. Olha só, não vivemos junto com os dinossauros. Então, conforme você vai fazendo uma análise, você vai conseguindo perceber o que aconteceu na Terra, né? Qual foi o passo a passo? Quais foram os primeiros seres vivos a aparecerem na face da Terra? Ah, foram os dinossauros. Não foram, não. Olha as plantas ali embaixo. Mas lembra que eu falei que essa tabela tem uma continuação? Ó, o tempo mais antigo está aqui agora, olha só. Muito mais antigo, ok? Nós temos lá no último período, lá embaixo, olha só, uns 4,6 bilhões de anos, a origem da Terra, certo? Depois surgiram quem? Seres unicelulares, seres muito pequenininhos, né? Depois nós temos, vamos lá para o Cambriano. Apareceram animais, opa, seres maiores, certo? Então, olha só o passo a passo, né? Graças ao encontro dos fósseis. Cada um que vai sendo encontrado, opa, quebra-cabeça da nossa vida na Terra, né? Vai sendo, tentando pelo menos, né? Ser organizado, ok? Tudo bem? Então, agora vocês precisam resolver as atividades, ok? Eu vou deixar para vocês também disponível um vídeo do mundo de Beckmann, onde ele explica, né, o que são fósseis e ensina a fazer um fóssil. Se tiver um adulto por perto e você tiver o material, ó, mão na massa, pode fazer, tá bom? Até mais, pessoal.